No início do mês, um homem, um músico, morreu atropelado por uma moto enquanto atravessava uma faixa de segurança com um patinete elétrico. O pessoal vai lembrar, né? Foi na avenida, em plena Avenida Protásio Alves, na região do bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Pois essa morte levantou uma polêmica sobre o uso e também a segurança desse veículo de transporte, que vem cada vez mais crescendo aqui na nossa capital e no Brasil inteiro. Pois a repórter Gabriela Dias conversou com a família da vítima, do Vinícius de Andrade Cordeiro, ele que estava a bordo do patinete e que acabou sendo atingido pela motocicleta. Acompanhe a reportagem. 1º de outubro de 2024, Vinícius de Andrade Cordeiro atravessava a faixa da Protásio Alves com um patinete elétrico. É possível ver ele se desequilibrando. Vinícius foi atropelado por uma moto e morreu no local. O homem de 43 anos era músico e atuava como baixista em uma banda. Essa é a faixa de segurança onde o Vinícius foi atropelado. De acordo com testemunhas, o sinal estava aberto para os carros e, consequentemente, fechado para ele. Além disso, de acordo com a norma de circulação e conduta do Código de Trânsito Brasileiro, a pessoa deve descer do patinete e o empurrar e não atravessar conduzindo o equipamento. A Polícia Civil, que investiga o caso, ainda não concluiu o inquérito. Eles aguardam o laudo da perícia para ouvir o condutor da moto. Mesmo que o motociclista estivesse em alta velocidade, o primeiro erro foi do músico. Lamentavelmente, se foi ele o causador do dano, vai pedir o quê de quem? Mas nada apaga o erro inicial. Qual foi? O desrespeito à sinalização do trânsito. É muito triste, mas é verdade. Enquanto a nossa equipe gravava a reportagem na avenida, flagramos mais de uma pessoa infringindo as leis quando o assunto é patinete. Para o CONTRAN, órgão nacional, patinetes são equipamentos autopropelidos. Eles não precisam de registro, emplacamento e não é exigido capacete, apesar de ser recomendado, nem carteira de habilitação. Eles precisam de indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira e lateral. De acordo com o Código de Trânsito, os patinetes podem andar no máximo a 20 km por hora em ciclovias e na calçada a 6 km por hora. Eles não devem jamais transitar entre os carros. A família da vítima alega a negligência da empresa de patinetes. A empresa, a JET, se comunicou na imprensa dizendo que havia nos procurado para nos prestar tipo de assistência. Isso não é verdade. Eu até procurei a própria empresa para entender o que eles estavam querendo de contato conosco. O atendimento é totalmente robotizado e nada se fala de critérios de segurança. O que eles falam de segurança é totalmente institucionalizado e não como uma política de prevenção, né? O poder público tem o dever de mantê-lo na mais perfeita condição de uso. Para isso, eu entendo que não existe um meio termo. O produto tem que estar perfeitamente adequado ao uso para aquele fim a que se destina. Apesar da resolução do CONTRAN permitir a circulação do patinete em vias de até 40 km por hora, a IPTC não recomenda a prática e orienta o uso do passeio público. É triste demais, né? A imagem dele, ele tentou, parece que frear. Ele estava errado, né? Porque não deveria estar em cima do patinete na hora de atravessar a faixa de segurança, que também é conhecida como faixa de pedestre. Olha aí, ó. Ele tentou, mas aí não teve jeito. A morte foi instantânea. Morreu no local, o coitado do Vinícius. Músico respeitado, né? Querido. Tanta gente se manifestou na época da morte. Só uma correção, logo na primeira frase da reportagem, né, falou do dia 1º de outubro de 2024. Não foi no dia 1º de outubro que aconteceu essa morte provocada pelo atropelamento. Foi no dia 1º de novembro agora. Por isso que eu disse na chamada da reportagem que, né, no início do mês, foi no início deste mês e não lá no início de outubro. Mas isso não muda tanto assim a questão, né? A questão é que o poder público tem que fiscalizar mais, né? Tem que estar mais atento, não é chegar agora consultado por uma equipe de reportagem, a IPTC chegar
e falar, não, porque todos sabem o que podem e o que não podem fazer com o patinete. Não é assim. A empresa também tem que se responsabilizar. Eu acho que é um todo, né? A sociedade toda tem que saber o que pode e o que não pode. É muito triste isso. E pode se repetir, pode acontecer uma tragédia ainda pior, se é que existe, né, uma tragédia pior do que a perda de uma vida. Eu estou falando que eu vejo, não sei, você já deve ter visto também, Sérgio, você que faz a sua caminhada aí na margem do Arroio Dilúvio, aqui na Ipiranga, começando aqui em frente à PUC, você já deve ter visto pais e mães andando de patinete elétrico com o filho ou a filha pequena aqui na frente. Sim. Então isso daí é muito perigoso, gente. Em parques também, né? É perigoso, porque patinete não é para andar com duas pessoas. E andando com duas pessoas, eu já vi várias vezes. E eu não vi no trecho aqui de frente da PUC não, tá? Eu vi lá no trecho lá da região do Praia de Belas, região cruzando a Getúlio Vargas, na orla, mas eu vejo principalmente no horário de saída das escolas de educação infantil, mães com criança de 5, 6 anos de idade, né? Não estou nem falando de mãe com o bebê no colo, porque eu já vi também uma mãe com o bebê, aquele porta-bebê que a gente coloca aqui, né? Que é como se fosse uma mochila frontal. Já vi também uma mãe andando com a criança lá com ela, mas eu vejo crianças de 3, 4, 5, 6 aninhos andando com o pai, andando com a mãe nesses patinetes. Não pode expor ao risco aí a vida do filho, a vida da filha, não pode. Agora, tem que ter fiscal. Aí o Vinícius, ó, a gente lamenta muito a morte dele, mas tem que ter, acima de tudo, né, fiscalização. Bom, teve mais uma execução